O livro que moldou o mundo. Antes de impérios e nações, antes de reis e exércitos, havia histórias passadas de geração em geração, contadas ao redor de fogueiras sob o céu estrelado do Oriente Médio. Essas histórias falavam da origem de todas as coisas, dos segredos da vida, do sofrimento humano e da promessa de redenção. Séculos mais tarde, essas narrativas foram reunidas em um livro único, um livro que moldou a fé, a moral e a cultura de bilhões de pessoas. Este é o Antigo Testamento, um épico que atravessa mais de 1000 anos de história, reinos e revelações. Hoje, vamos percorrer sua história em ordem, capítulo a capítulo, como talvez você nunca tenha visto, da criação do universo ao retorno do exílio da Babilônia, do primeiro homem à esperança de um Messias. Esta é a jornada completa do Antigo Testamento. A criação e a queda. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Em 6 dias, segundo o relato bíblico, ele formou a ordem do caos, a luz e as trevas, os mares e os continentes, o sol, a lua, as estrelas, a vegetação, os animais, e por fim, o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Adão e Eva habitavam o jardim do Éden, um paraíso de harmonia, onde não havia dor nem morte. Apenas uma condição lhes foi dada: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente, símbolo da tentação e da rebeldia, enganou Eva. Ela comeu do fruto e o entregou a Adão. Assim, o casal rompeu sua comunhão com o Criador. A queda trouxe consequências irreversíveis: dor, sofrimento, trabalho árduo e, por fim, a morte. O Éden foi perdido, e a humanidade passou a viver sob o peso de sua própria desobediência. Ainda assim, uma promessa foi feita: da descendência da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. A primeira centelha de esperança surge já no início da tragédia. O dilúvio e a nova humanidade. Com o passar das gerações, a humanidade se multiplicou, mas também se corrompeu. A maldade do homem se multiplicara sobre a terra, relata o Gênesis. Violência, injustiça e perversidade dominavam o mundo. Foi então que Deus decidiu purificar a terra com o dilúvio. No entanto, encontrou um homem justo em sua geração, Noé. Ele recebeu uma ordem incrível: construir uma arca gigantesca, capaz de abrigar sua família e casais de todos os animais. Por 40 dias e 40 noites, as águas cobriram toda a terra. Cidades desapareceram, montanhas foram inundadas. Apenas a arca permaneceu flutuando sobre as águas. Após meses de espera, o navio finalmente repousou sobre os montes de Ararat. Quando Noé e sua família saíram, ergueram um altar ao Senhor. E Deus fez um pacto com a humanidade: nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, surgiu o arco-íris, um lembrete visível de sua promessa. Mas a história está apenas começando. Da descendência de Noé surgiriam novos povos, novas culturas e novos desafios. A Torre de Babel e a diversidade dos povos. Após o dilúvio, os descendentes de Noé começaram a se espalhar pela terra. No entanto, a humanidade ainda compartilhava uma única língua e um único propósito. Unidos pela ambição, decidiram construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus. Essa torre se tornaria símbolo de sua grandeza e de sua independência diante de Deus. A cidade se chamava Babel. Seus construtores acreditavam que poderiam se tornar invencíveis, que poderiam alcançar o divino pelas próprias forças. Mas Deus interveio. Ele confundiu suas línguas, tornando impossível a comunicação entre eles. Divididos, os povos se espalharam por toda a terra. Babel não foi apenas a ruína de um projeto humano, mas também o início da diversidade cultural e linguística do mundo. Era o fim de uma humanidade unida em rebeldia, e o início das nações que marcariam a história da Bíblia. Os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José. Foi nesse contexto de povos espalhados que surge uma figura central: Abraão. Um homem chamado por Deus para deixar sua terra natal e ir em direção a uma promessa. A promessa de que dele nasceria uma grande nação, e que por meio de sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão não teve uma vida fácil. Ele enfrentou fome, guerras, incertezas, mas sua maior prova veio quando Deus pediu o que ele mais amava: seu filho Isaque. No Monte Moriá, Abraão se dispôs a obedecer. Mas, no último instante, Deus poupou a criança e providenciou um cordeiro para o sacrifício. Um símbolo de que a provisão divina sempre viria no tempo certo.
Isaque cresceu e se tornou pai de Jacó e Esaú. A história de Jacó é marcada por lutas, enganos e transformações. Após uma vida de fuga e conflito, ele teve um encontro decisivo com Deus, onde lutou com um anjo durante a noite. A partir desse momento, recebeu um novo nome, Israel, aquele que luta com Deus. Entre os 12 filhos de Jacó, um se destacou, José. Invejado por seus irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, mas conduzido por Deus a se tornar governador do Egito. Durante uma grande fome, foi José quem salvou não apenas o Egito, mas também sua própria família, reunindo novamente os filhos de Israel em terras estrangeiras. Assim termina a era dos patriarcas, com a família escolhida por Deus vivendo no Egito, um prelúdio para a próxima grande fase da história bíblica. O êxodo, da escravidão à liberdade. Com o passar dos séculos, os descendentes de Jacó, agora chamados de israelitas, se multiplicaram no Egito. Sua prosperidade, no entanto, despertou medo nos faraós, que os transformaram em escravos. Por gerações, o povo clamou a Deus por libertação. Então, surgiu um líder, Moisés. Um hebreu criado como príncipe egípcio, mas chamado por Deus através de uma sarça ardente. Sua missão era enfrentar o faraó e libertar o povo. Vieram as 10 pragas, o Nilo transformado em sangue, enxames de rãs e gafanhotos, trevas que cobriram a terra, e por fim, a morte dos primogênitos. Somente após essa última tragédia o faraó permitiu que os hebreus partissem. Mas, ao mudar de ideia, perseguiu-os até o Mar Vermelho. O milagre do mar aberto selou a libertação. No deserto, o povo recebeu a lei no Monte Sinai, os 10 mandamentos, a aliança que moldaria sua identidade. Mas também foi no deserto que mostraram sua fragilidade, murmurações, idolatria, rebeldia. Ainda assim, Deus os conduziu. Da escravidão à liberdade, da vergonha à esperança, Israel se tornou uma nação, escolhida para carregar a promessa feita a Abraão. A conquista de Canaã, Josué e a terra prometida. Após 40 anos de peregrinação no deserto, uma nova geração de israelitas estava pronta para entrar na terra prometida. Moisés havia guiado o povo até as fronteiras, mas seria Josué, seu sucessor, quem os conduziria à conquista. O primeiro grande desafio foi a cidade fortificada de Jericó. Mas Deus mostrou que a vitória não viria por força militar, e sim pela fé. Durante 7 dias, os israelitas marcharam em silêncio ao redor da cidade. No 7º dia, ao som das trombetas e do clamor do povo, as muralhas caíram. Jericó se tornou símbolo da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. A conquista de Canaã não foi rápida nem fácil. Houve batalhas, derrotas e vitórias. Mas pouco a pouco, as tribos de Israel foram se estabelecendo na terra que Deus havia prometido a Abraão séculos antes. Ainda assim, o livro de Josué termina com um alerta: permanecer na obediência seria a condição para desfrutar das bênçãos da terra. O período dos juízes, entre a obediência e a rebeldia. Com a morte de Josué, Israel entrou em uma nova fase, o período dos juízes. Foi uma era marcada por um ciclo repetitivo. O povo se afastava de Deus, caía na opressão dos inimigos, clamava por ajuda, e então Deus levantava um juiz para libertá-los. Foram líderes improváveis. Débora, uma profetisa que conduziu Israel à vitória sobre os cananeus. Gideão, o camponês inseguro que derrotou um exército inimigo com apenas 300 homens. Sansão, dotado de força sobrenatural, mas cuja vida foi marcada por fraquezas pessoais. Esse período, que durou cerca de 300 anos, revelou tanto a paciência de Deus quanto a fragilidade de seu povo. A frase que resume esses dias é contundente: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. O tempo dos juízes mostrou que Israel precisava de algo mais que libertadores temporários. Precisava de um rei. A monarquia, Saul, Davi e Salomão. O povo clamou por um rei, desejando ser como as outras nações. Assim começou a monarquia em Israel. O primeiro rei foi Saul, um homem imponente, mas inseguro e desobediente. Sua desobediência custou-lhe o trono. Em seu lugar, Deus escolheu Davi, o jovem pastor de Belém. Davi derrotou o gigante Golias com uma funda e uma pedra, conquistou vitórias militares, e uniu todas as tribos de Israel. Sob seu reinado, Jerusalém se tornou a capital espiritual e política da nação. Depois dele, veio Salomão,
conhecido por sua sabedoria e pela construção do majestoso Templo de Jerusalém. Sob seu governo, Israel alcançou prosperidade e reconhecimento internacional. Mas a grandeza trouxe também perigos. Salomão se afastou do Senhor, influenciado por alianças políticas e práticas idólatras. Ao final de sua vida, a unidade do reino estava ameaçada. O período dourado da monarquia estava prestes a se fragmentar. A divisão do reino e os profetas. Após a morte de Salomão, a tensão explodiu. O reino se dividiu em dois. Israel, no norte, com 10 tribos. Judá, no sul, com Jerusalém como capital. Enquanto alguns reis tentaram conduzir o povo de volta a Deus, a maioria levou a nação à idolatria e à injustiça. Nesse contexto, surgiram os profetas. Homens como Elias e Eliseu desafiaram reis corruptos, enfrentando falsos deuses como Baal. Mais tarde, profetas como Isaías, Jeremias, Amós e Oséias chamaram o povo ao arrependimento, denunciando sua infidelidade. A mensagem era clara: se Israel e Judá não voltassem ao Senhor, enfrentariam um julgamento. Ainda assim, em meio às advertências, os profetas falavam também de esperança. Um dia viria um rei justo, um Messias que restauraria todas as coisas. O exílio, queda de Israel e Judá. As advertências dos profetas se cumpriram. O reino do norte, Israel, foi destruído pelos assírios em 722 a.C. Suas tribos foram dispersas, desaparecendo da história como nação. Judá resistiu por mais tempo, mas acabou caindo diante do poderoso Império Babilônico em 586 a.C. Jerusalém foi saqueada, o templo destruído, e o povo levado em exílio para a Babilônia. Foi um tempo de dor e reflexão. Longe de sua terra e de seu templo, os judeus enfrentaram a pergunta mais difícil: Deus nos abandonou? Mas os profetas asseguraram que, mesmo no exílio, Deus não havia esquecido sua aliança. Jeremias falou de um novo pacto, Ezequiel teve visões de restauração, e Daniel se manteve fiel no coração da Babilônia, testemunhando diante de reis estrangeiros. O retorno e a esperança do Messias. 70 anos depois, veio a promessa do retorno. O Império Persa conquistou a Babilônia e, sob o decreto do rei Ciro, os judeus puderam voltar para sua terra. Liderados por figuras como Esdras e Neemias, reconstruíram Jerusalém, restauraram o templo e reafirmaram sua fé. No entanto, a nação nunca mais recuperou o esplendor da época de Davi e Salomão. Israel passou a viver sob o domínio de grandes impérios, persas, gregos, romanos. Nesse período de silêncio profético, o povo aguardava ansiosamente o cumprimento das promessas, a chegada de um libertador, o Messias prometido. Assim termina o Antigo Testamento, não como um final, mas como um prenúncio. Cada história, cada profecia, cada vitória e derrota apontava para algo maior. O palco estava preparado para a vinda de Cristo, aquele que uniria todas as promessas e daria sentido definitivo à história do povo de Deus.